mas eu fico feliz de poder gastar esse tempinho trabalhando algumas questões, né, que para alguns de vocês aí pode ser o divisor de águas. Olha só que questão bonitinha essa aqui, ó. UFSC 2014, prova 2 amarela. Vamos ver o que essa questão dizia. Questão 25. Um estudante de física realizou um experimento no laboratório para medir a variação da intensidade da corrente elétrica em um fio condutor retilíneo extenso em função do tempo, além de outras propriedades físicas. No gráfico abaixo é mostrado um dos resultados do experimento. Então, tu vê, ele mediu a corrente elétrica em ampere com o passar do tempo. E ele percebeu que a corrente foi crescendo e depois se manteve constante. Demorou 2 segundos para atingir 1 ampere e depois se manteve constante ao longo do tempo, pelo menos até 6 segundos ela se manteve constante. Com base no enunciado e nas duas figuras abaixo, assinale as proposições corretas. Figura 1. Na figura 1 tem um fio. A corrente elétrica está representada com um xizinho, mostrando que está entrando no plano do quadro. E aí tem duas linhas de campo circulares ao redor desse fio e com setinhas apontando para a direita, no sentido horário, desculpa. Realmente, né, a regra da mão direita faz sentido. Na outra figura, tem um fio aparentemente representado com a corrente elétrica entrando mais uma vez no plano do quadro. Tem uma linha, aparentemente uma linha de campo, e ele diz o seguinte, ó. Meu Deus, não acredito. Tá subindo tudo. Estou preocupado. Aqui nesse ponto, ele representa o vetor campo magnético e o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico e o vetor campo magnético, num determinado ponto ali da linha de campo. E aí ele começa a fazer as perguntas. 01. A carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio condutor entre os instantes 2 e 4 segundos é 4 coulomb. Primeira pergunta que ele faz então é a quantidade de carga que atravessou esse fio de 2 até 4 segundos. Como a corrente elétrica é constante nesse caso, eu até posso usar a fórmula I é igual a Q sobre ΔT, só porque a fórmula é constante, só porque a corrente é constante. Nesse caso, também poderia calcular a área do gráfico, certo? A corrente é 1, a quantidade de carga eu quero saber. E o tempo de 2 até 4 segundos foi 2 segundos. Está dividindo, passa multiplicando, deu 2 coulomb. E o cara me disse que era 4 coulomb. Tá de sacanagem, bobão! Primeira ficou falsa. Ah, que legal, só tem até 64. 02. A figura 1 representa corretamente as linhas de campo magnético produzido pela corrente elétrica 1 no instante 4 segundos. Corrente elétrica gera campo magnético. No tempo de 4 segundos tinha corrente elétrica, então tem campo magnético. Se a corrente elétrica está penetrando no quadro, o fio está aqui assim, ó, eu pego no fio com a mão direita e o dedão no sentido da corrente elétrica. As linhas de campo têm sentido determinado pelos outros dedos. Então tudo bem. A única coisa que me preocupa nesse desenho é que o certo seria ter mais linhas de campo na proximidade e as linhas de campo mais afastadas, mais distante. Mas como ele só fez 2 linhas de campo, eu não tenho como reclamar das distâncias entre elas. Então tudo bem. Representaria um pouco diferente, mas eu perdoo o cara. 4. Os elétrons se deslocam no fio condutor com velocidade próxima à da luz. Não. A velocidade com que os elétrons se deslocam no fio condutor, que é chamada de drift, as coisas levantam mesmo, né? Muito massa. Por que mesmo? Isso é, na verdade, aquela história, né, cara? Quando a gente aumenta a velocidade do ar aqui na parte superior,
as moléculas, porque assim, tem moléculas se chocando aqui, né? E moléculas se chocando aqui também. Se eu avacalhar com essas que estão se chocando aqui, a coisa sobe, tu vem de descer, né, cara? Né? Não é o empuxo. Porque assim, de onde é que vem a pressão? Por que tem moléculas aqui, concordo bem? Mas também tem moléculas aqui, né? Imagina assim, ó, um monte de gente jogando bolinha aqui e um monte de gente jogando bolinha aqui. Se essas bolinhas se equilibram, a folha não vai nem para um lado nem para o outro. Mas imagine que começa a jogar bolinhas agora assim, ó, atrapalhando as bolinhas que se chocam aqui. Entendeu? Aí as bolinhas que se chocam aqui vão poder se sobressair, assim que o avião voa, cara. O avião voa porque em cima da asa do avião a velocidade é maior do que embaixo da asa do avião. E aí uma força, a força das moléculas debaixo da asa do avião ergue o avião. Isso é muito legal, né? O cara pensa que assoprando vai abaixar, né? Mas não sobe. Isso quer dizer que na janela da tua casa, quando tem uma ventaninha lateral, ela nunca vai explodir para dentro, ela vai explodir para fora da casa a janela. Certo? Show de bola. Mas nem sei porque eu estou falando isso, por causa daqueles negócios ali, né? Então beleza, voltando à Terra. Os elétrons se deslocam no fio com uma velocidade próxima à velocidade da luz. Não. A velocidade, a drift velocity, que eu não sei o nome correto em português, a velocidade da nuvem eletrônica é bem abaixo da velocidade da luz. Bem abaixo. 8. O número de elétrons que atravessam uma seção transversal do fio condutor entre os instantes de 2 a 6 segundos é 2,5 vezes 10 na 19 elétrons. Primeiro vamos calcular a quantidade de carga, fazendo I vezes ΔT. A corrente é 1 ampere e de 2 até 6 tem 4 segundos. Portanto, deu 4 coulomb. Quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19. Está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 16, dividido por 4 em cima e embaixo é 10 quartos, é 2,5. E o 10 na menos 19 passa para cima, 10 na 19 elétrons. 2,5 vezes 10 na 19 elétrons, verdade? 16. A figura 2 representa corretamente os vetores campo elétrico e campo magnético produzido pela corrente elétrica I, em um ponto próximo ao fio condutor no instante 4 segundos. Quando a gente estuda campo magnético gerado por corrente elétrica, a gente diz, né, que o campo magnético ele é sempre tangente à linha de campo, né, em qualquer ponto dela. Então esse seria o campo magnético ali, esse seria o campo magnético ali, ali o campo magnético de fato seria para baixo. Perfeito? Corrente elétrica não era... A gente não dizia que a corrente elétrica é gerada por cargas elétricas positivas que se deslocam no fio? Convencionalmente, sim. Sim, né? Se eu digo que tem uma partícula positiva no fio, eu posso dizer que tem um campo elétrico do fio para fora dele, né? Concorda comigo? Mas a carga elétrica está parada no fio ali? Não, né? A corrente elétrica não está penetrando no quadro? Então o campo elétrico tem que ser na direção da corrente elétrica, né? Então tu vê esse vetor campo elétrico mais adequado é que ele estivesse representado penetrando no quadro, assim como a corrente elétrica. Porque se tem cargas elétricas sendo empurradas para lá, única explicação, tem campo elétrico apontando para lá. Então o vetor campo elétrico tem que apontar dentro do fio na direção da corrente elétrica. Então aquele vetor campo elétrico ali está falso. O campo magnético estava correto, mas o elétrico estava falso. E tu vê que ele fez perpendicular, porque a gente sabe que o campo elétrico e magnético são perpendiculares um ao outro sempre. Certo? Só que não daquele jeito. Não deveria ser assim, ó. Deveria ser assim a perpendicularismo entre eles, né? Certo? Então foi isso que tornou a 16 falsa, bem perigosa. A intensidade do vetor campo magnético a 1 metro do fio condutor no instante 5 segundos é 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. Como é que se calcula o campo magnético gerado por um fio reto? μ0 vezes I sobre 2πr. Essa é a fórmula para calcular o campo magnético gerado por um fio reto, onde o μ0 é a permeabilidade
permeabilidade magnética do meio, o I a corrente que percorre o fio e o R a distância até o fio. O μ0 é o famoso 4π vezes 10 na menos 7. É um valor constante tabelado para o vácuo. A corrente elétrica era 1 ampere, porque era no tempo de 5 segundos. Em 5 segundos a corrente elétrica é 1 ampere. Dividido por 2π, e ele falou aqui a distância do fio a 1 metro do fio, então o R vale 1. 1 dividido para 1 dá 1, π dividido por π dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. E foi o que ele disse, 2 vezes 10 na menos 7 Tesla, verdadeiro. 64. A intensidade média da corrente elétrica no fio condutor entre os instantes 0 segundos e 6 segundos é de 0,5 ampere. O que seria a intensidade média? É pegar a quantidade de carga total e dividir pelo tempo total, né? O tempo total eu sei que é 6 segundos, só tem que descobrir a carga total, né? Nós já tínhamos calculado a carga de 2 até 6, né? De 2 até 6 a carga era 4, só falta calcular essa carga aqui, né? Área. Carga é igual a área, como é um triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é 2, a altura é 1, dividido por 2, isso dá 1 coulomb. 1 coulomb mais 4 coulombs, ao todo passou 6. Meu Deus, que Alzheimer. 4 coulombs mais 1 coulomb, 5 coulombs em 6 segundos, o que dá uma intensidade média. Ele deu o valor? Não vai dar 0,5, né? O que importa, 0, vai 0, 8, 6 vezes 8, 48, sobra 2 abaixo 0, 3, 0,8333 ampere. Então, tornou a 0,64 falsa. Dessas todas, a única que me deixa inseguro é a 2. Que ele fala que isso aqui está correto, né? Eu diria que para estar perfeitamente correto, era para ter mais linhas de campo aqui na proximidade, e aí à medida que vai se afastando, elas vão se afastando umas das outras também. Só que ele só deu 2 linhas de campo, então não tem como eu reclamar da distância entre elas. Se tivesse 3 linhas eu poderia chiar, mas como só tem 2 eu tenho que aceitar que está razoável. Então ficamos com 42. Tu tem o gabarito, cara? É esse mesmo? Sempre bom dar uma conferida para a gente poder examinar alguma coisa mais. Já vamos fazer mais, tá? Quem é que não pediu ainda? Vamos fazer uma?